Bom, nós vamos ver então o passo a passo para a construção da narrativa, tá? Esse roteiro, ele vai apresentar em partes tudo aquilo que você deve fazer para a sua história ficar bem construída. Então vamos prestar bastante atenção. Primeiro passo: definição da história a ser contada. O que eu vou criar? Eu tenho que definir. A minha história vai ser uma narrativa de quê? Vai ser uma narrativa de ficção? Vai ser uma narrativa de romance, de aventura? Vai ser uma narrativa de suspense? Eu tenho que definir isso, tá? Então, como eu já disse antes, eu aconselho a todos vocês a fazerem as anotações durante os slides. Nem que para isso vocês tenham que ir dando pausa no vídeo. Bom, lugar. Onde é que essa história vai se passar? Então, eu tenho que definir, eu posso definir um lugar ou eu posso definir vários lugares. Se a minha narrativa for uma narrativa de ficção, onde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer no planeta Terra, e aí vai envolver a invasão de alienígenas, ou ela vai acontecer numa nave espacial, ou ela vai acontecer num outro planeta. É extremamente importante que eu pense onde é que essa história vai acontecer, tá? Depois, os outros lugares eu vou definindo conforme eu for escrevendo o meu rascunho. Personagens. Quem vai fazer parte da minha história? Eu já tenho que definir, né? Quem é que vai ser o personagem protagonista, ou se vai ter mais de um. Eu tenho que pensar se quem vai contar a história, no caso que é o narrador, ele vai participar da história, vai ser um narrador personagem ou não. E os outros personagens, os personagens secundários, eles vão ter alguma importância na história? Às vezes o personagem secundário, ele tem uma certa importância na história, vai depender da história que eu criar. Eu tenho que pensar na construção dos perfis psicológicos das minhas personagens. Então, primeiramente, eu vou construir o perfil psicológico da minha personagem protagonista, que é a minha personagem principal, né? Pode ser um, pode ser mais de um. Então, eu vou definir história. Essa história é a história de quem? Então, esse é o personagem protagonista, tá? Então, eu tenho que apresentar essa minha personagem para os meus leitores. Eu posso fazer isso no início da história, eu posso fazer isso no meio, né, no decorrer da história. É lógico que eu não posso deixar para apresentar características importantes lá no final da história, né? Nada a ver. Eu tenho que apresentar no início ou no decorrer, né, novas características dessas personagens. Mas por enquanto, pessoal, vocês estão fazendo um roteiro, são anotações, não é nem um rascunho, hein? Não é nem um rascunho essa primeira parte. Então é importante você pensar, bom, quem que é o meu personagem protagonista? É assim, como é que ele vai ser? Ele vai ser assim, assim, assado. É só definir isso por enquanto. Quanto mais detalhes você der, melhor. Depois você vai fazer a mesma coisa para os personagens secundários, tá? Bom, eu tenho na minha história uma personagem que é a vizinha fofoqueira, por exemplo. Qual que é a importância dela nessa história? Se ela não tiver importância nenhuma, não tem necessidade de eu apresentá-la. Mas se ela, por exemplo, for fundamental para o desfecho ou para o desenrolar dos atos, das ações, então seria interessante eu criar também um perfil para ela, tá? Complicação. A complicação é o que a gente chama de problema, né? A sua história tem que ter um problema, tem que acontecer alguma coisa. Então, a minha história é a história da Jucicleide e do Leomar, né? A gente estava brincando aí na outra aula. Eu não posso simplesmente apresentar os personagens, dizer que elas se encontraram em determinada festa, que se apaixonaram e foram felizes para sempre. Nós fizemos isso na última aula porque a gente estava vendo tipos de discurso. Então, o objetivo de ter criado aquele teatrinho lá, aquela brincadeira, foi esse, de observar os discursos. Mas numa história narrativa bem construída, eu tenho que pensar o seguinte: nessa minha história vai acontecer alguma coisa com os personagens, tá? E geralmente a gente pensa, né, em algo emocionante, algo que vai gerar curiosidade no leitor, que vai fazer com que o leitor queira ler a minha história até o final, tá? Então, complicação, problema,
que é que vai acontecer em determinado momento na minha história, ok? Depois eu tenho que resolver esse problema. Cuidado, porque a resolução do problema ela não pode ser muito simples, tá? Então, por exemplo, você cria uma narrativa de suspense. Aí você tem lá, você cria um problema, cria as investigações, e aí em um parágrafo você resolve o problema, entrega quem é o procurado, o suspeito e etc. Lembre-se que na resolução do problema você tem que gerar suspense até chegar, finalmente, no desfecho, né? Antes, então, desse grande final, como tudo vai acabar nessa história, antes de chegar aí, você tem que criar um certo suspense no leitor para fazer com que ele fique curioso. O que será que vai acontecer? Você tem que criar situações que façam com que esse leitor imagine saídas, imagine finais e, de preferência, surpreenda seu leitor no final, né? É igual novela, por exemplo. A gente vê essas novelas que passam por aí. Quando a novela começa, as personagens já são apresentadas, a gente já sabe quem vai matar quem vai ficar com quem, mais ou menos o que vai acontecer, porque é tudo muito previsível. Então, é lógico, é difícil a gente surpreender o leitor, não é fácil, mas é possível, tá? Então, vamos pensar, tá? Como que eu posso surpreender o meu leitor? Coloque-se no lugar dele, ok? O tempo, ele vai ser linear, ou seja, início, meio e fim, porque depois que você definir qual história vai ser a sua, o que vai acontecer nessa história e como ela vai acontecer, você pode pensar assim, beleza, minha história está pronta. E agora, eu vou contar essa história de trás para frente ou eu vou contar essa história no tempo cronológico mesmo? Início, meio e fim. É muito legal a gente fazer a inversão do tempo, tá? Mas isso depende de cada um. Segundo passo é o rascunho. Depois que você tiver tudo esquematizado, agora você vai sentar, pegar o seu lápis e colocar isso em forma de parágrafos. Se você fez isso já, então você fez errado, tá? É importante lembrar o seguinte: o passo a passo são partes da construção narrativa, não é a construção narrativa. Então, é um momento que você vai tendo ideias e vai colocando no papel, sem preocupar se está no parágrafo, se está fora do parágrafo, enfim. É só você separar personagens, lugar, você separa os tópicos e então vai fazendo anotações a respeito desses tópicos, tá? Agora sim. Agora é como se você fosse pegar todas essas partes agora e costurá-las para formar um todo, para formar um texto, ok? É isso, pessoal. Eu acho que se vocês seguirem esse passo a passo, vai sair um bom rascunho, que é a primeira versão. Finalmente, o que você vai fazer? Depois que você passou a limpo, costurou as partes e construiu sua narrativa, você vai ler. Você é o primeiro leitor da sua história. Depois que você fizer isso, vocês vão combinar entre vocês aí, e aí vão trocar os textos, para um ler o texto do outro. Tá ok? Bom trabalho aí para todos.